Muito bom dia a todos e todas. Por favor, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Ipsos Talks, humanizando a inteligência artificial para inovações de sucesso. A gente vai começar daqui a uns 2, 3 minutinhos, muita gente entrando, tá bom? Até daqui a pouco. Pessoal, só mais um minutinho, a gente já vai começar. Bom dia! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma sessão do Ipsos Talks, hoje com um tema, obviamente, bastante efervescente e cheio de camadas. A gente vai falar de humanizando a inteligência artificial para inovações de sucesso. Aqui a gente vai falar, obviamente, de inovações, que é certamente uma das agendas mais importantes das empresas e marcas hoje em dia, de inteligência artificial e como elas afetam essas inovações, e mais do que isso, o nosso olhar de como é que a gente humaniza essa inteligência artificial para inovações relevantes e inovações de sucesso. Então, ele tem várias camadas aqui e, para isso, a gente tem uma agenda bastante bacana. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil, vou começar falando um pouquinho do contexto, sempre usando alguns estudos nossos mais recentes. Hoje, o contexto será focado em inteligência artificial em particular. Em seguida, a Fernanda Weissenberg, que lidera a nossa prática, nossa service line de inovação aqui no Brasil, uma das pessoas com mais experiência em inovação corporativa, vai falar justamente de humanizando a inteligência artificial para inovações. E, em seguida, um painel de discussão, e fico mais uma vez super feliz da gente ter dois convidados maravilhosos aqui com a gente. Normalmente essa é a área, é o momento de mais interação, de mais troca. Em primeiro lugar, Jorge Códia, que é um expert, uma fera em consumidor, em estratégia de consumidor e insight, com experiência na Ipsos,
tanto no Brasil como no exterior. Pensa na L'Oréal também, no Brasil internacional, e mais recentemente na Diageo. Jorge, um prazer enorme ter você aqui, viu? E a Daniela Rita. Daniela, que legal que você está aqui com a gente, que lidera a área de Insights CHC da Sanofi. Um prazer enorme ter vocês dois. E a Fernanda, que terá feito a apresentação do conteúdo anteriormente, vai também participar. Fernanda, obrigado, viu, você ter aceito o nosso convite. E moderando hoje, Melina Mesquita. Que legal, Mel, que legal que você está aqui com a gente hoje, fazendo essa moderação. Muito bacana, esse painel, como eu falei, ele é muito interativo, incrivelmente rico, essa é a parte mais legal, certamente, desse nosso papo. Não deixem de mandar pergunta e comentários de vocês, por favor, a gente sempre tem uma interação muito bacana. Quanto antes vocês mandarem, maior a chance da gente conseguir cobrir, porque normalmente tem muita coisa, muita pergunta e muitos comentários para a gente ler. Na plataforma, na caixinha da plataforma que vocês estão vendo aí na tela, tem um campo de perguntas. Então, para vocês mandarem as perguntas, por favor, é só clicar lá e escrever, que a Mel vai selecionar certamente tantas quantas forem possíveis para a gente discutir. Tá bom? Eu queria começar falando de contexto. Obviamente, eu vou focar a parte de contexto em inteligência artificial e como as pessoas e os líderes corporativos estão interpretando. E vou dividir com vocês um estudo que foi lançado agora há menos de 2 meses, que a Ipsos fez em 17 países, junto com o Google. E é um estudo que o Google está utilizando não só para tirar a temperatura da opinião das pessoas sobre inteligência artificial, mas também para ajudar no processo de regulamentação governamental, obviamente um tema absolutamente essencial dentro dessa discussão. É um estudo que foi feito em 17 países, mais de 17 mil entrevistas, e ele se chamou Nossa Vida com Inteligência Artificial, a realidade de hoje e a promessa de amanhã. Eu queria começar compartilhando com vocês. Esses são os slides diretamente do estudo, tá? Esse estudo está público, disponível. Depois, se vocês quiserem, a gente pode compartilhar o link dele, tanto no site do Google quanto da Ipsos. Queria começar compartilhando como é que as pessoas, nesses diferentes 17 países, estão vendo os impactos positivos da inteligência artificial. Então, acho que o primeiro comentário é que há, de maneira geral, impactos positivos em diversas áreas, né? Maneira como a gente acessa informação, maneira como a gente identifica e trata doenças, maneira que a gente aprende, a maneira que a gente trabalha. Só que, entretanto, há um fator muito interessante, a gente vai se repetindo aqui, isso é um padrão, a gente viu isso em diversos estudos anteriores também, que há uma diferença muito grande entre os perfis dos países. Por exemplo, os Estados Unidos, que são esse país, os quadradinhos mais escuros, né, azul mais escuro, eles veem muito menos impacto positivo, assim como a Europa. Em compensação, os países emergentes, e aqui nessa pesquisa os países emergentes são Brasil, México, África do Sul e Emirados Árabes, eles veem com enorme otimismo os impactos positivos. Isso de inteligência artificial em todas essas áreas de atuação. Mais uma vez, a gente vai ver isso repetidas vezes. Tá? No nível individual, como vocês imaginam os impactos, se são positivos, se são negativos, mas individualmente, né? Como é que isso afeta a sua vida, a vida das pessoas em particular? E a gente vê mais uma vez, impactos positivos são esses verdes, né? Os negativos são cinza mais clarinho lá, a linha de cima. A gente vê que, de maneira geral, mais da metade das pessoas entrevistadas veem impactos positivos individualmente, né? Na maneira que a minha saúde, o meu bem-estar, a minha capacidade de entender temas complexos, a minha qualidade de vida. De maneira geral, esses números vão entre 50% e 60% aqui. Os números de percepção de impacto positivo são um pouco menores, inclusive abaixo da maioria aqui, os atributos aqui mais à direita. Por exemplo, as minhas perspectivas de carreira, 41% veem impactos positivos, e a minha situação financeira pessoal, 39%. Obviamente, há um certo receio aqui das pessoas de serem impactadas diretamente em suas profissões e financeiramente. Por outro lado, eu separei aqui uns outros tópicos de impactos sociais, aqui à esquerda. 54% das pessoas acreditam que a inteligência artificial irá beneficiar pessoas como eu. Quer dizer, há um benefício, de maneira geral, somando todos os fatores, há uma percepção de um benefício para as pessoas, individualmente. 2/3 quase concordam que pessoas com deficiência irão ser beneficiadas e praticamente metade acha que inteligência artificial será positiva para grupos subrepresentados. Quer dizer, a gente começa a ver aí também benefícios mais ligados à justiça social e equidade, por exemplo. E no longo prazo, aqui a gente pergunta em 25 anos, quais são os problemas sociais em que a inteligência artificial trará impactos positivos. E a gente vê aqui os países emergentes, aqueles que eu citei, né, Brasil, México, África do Sul e Emirados Árabes, com enorme favorabilidade do impacto positivo em temas sociais, como educação, como saúde pública, como segurança da informação, transporte. Aqui a gente vê que há uma
uma maciça adesão entre os países emergentes de que os impactos serão positivos nesses grandes problemas sociais. Mais uma vez, a gente vê uma enorme diferença entre as diferentes regiões. Os países emergentes demonstram, mais uma vez, ser os mais positivos, né, os mais otimistas. A Ásia-Pacífico, em seguida, mas com níveis muito mais baixos, de maneira geral, mais de 10 pontos aqui, mais baixos em termos de percepção positiva. E lá embaixo, Europa, e em seguida, abaixo ainda, Estados Unidos. Os impactos seguem, na grande maioria, aqui acima de 50%, mas muitos não. Por exemplo, a percepção entre os americanos no impacto de inteligência artificial na pobreza é só de 20%. Então, assim, há uma descrença com relação à adoção de inteligência artificial muito maior em países desenvolvidos, como principalmente Estados Unidos e Europa. Mais uma vez, repito, isso acontece bastante. A gente vê muito isso, a esperança que a tecnologia melhore muitos serviços, muito mais em países emergentes, e o Brasil sempre se destaca nesse item. Um outro ponto que eu acho que é interessante desse estudo é que quem chegou a experimentar inteligência artificial, ou seja, quem brincou no ChatGPT ou quem usa isso de maneira mais profissional, tem impressão de que o impacto de inteligência artificial é muito mais positivo do que quem não usou. Quer dizer, aqui à esquerda é quem já utilizou qualquer interação com inteligência artificial, e à direita quem não utilizou. Os impactos são em torno de 20 pontos mais positivos para quem utilizou. Tá? Já entre os líderes empresariais, e aqui eu estou trazendo informação do nosso Reputation Council, que foi lançado há 4 semanas aqui no Brasil, que é um processo de entrevista em 2 dezenas de países com líderes de reputação corporativa ou de comunicação corporativa ou de public affairs das diferentes empresas, ou seja, são já líderes corporativos. Em primeiro lugar, eles também têm, inegavelmente, uma percepção dos impactos, né, que a AI transformará fundamentalmente a maneira como as empresas operam. Aqui a gente está falando de quase 90%, ou seja, uma inegável adesão à percepção de impacto. Entretanto, esses mesmos líderes empresariais, né, que a gente está falando, como eu falei, de pessoas de C-level, de grandes empresas em quase 20 países, o que a gente está falando aqui é que eles também acham que as políticas existentes hoje nas empresas não são suficientes. 80% acha que as políticas não são suficientes. Então, a gente está vendo aqui uma discrepância entre a capacidade de transformação e a percepção desses impactos da adoção de AI, mas, ao mesmo tempo, que a regulamentação ainda é deficiente para a sua adoção. E aí eu queria acabar com um último dado, agora eu volto para o dado da população geral, esse é o mesmo estudo que eu comecei a apresentação, o estudo com o Google, que quando a gente pergunta para as pessoas desses 17 países qual é a palavra ou frase que descreve como você gostaria que a integração de AI com a sociedade acontecesse, as 3 palavras mais associadas com o desejo dessa integração são inovação, né, inovadora, que seja responsável e que seja segura. Mas, mais uma vez, há uma diferença muito grande entre os países. E eu queria chamar a atenção especificamente para o Brasil, que está aqui no começo do gráfico de baixo, à esquerda, ali é o Brasil. Mais da metade dos brasileiros acham que a adoção de AI tem que ser inovadora. Quer dizer, a necessidade, o desejo, o anseio de que os serviços melhorem é tão grande que a inovação ela tem até uma prerrogativa, ela aparece antes do que a necessidade de que ela seja responsável, que aparece com 30% das menções aqui na esquerda, como eu falei. Essa é o potencial que a inteligência artificial apresenta para a gente. Enorme potencial na inovação, na disrupção, e ainda que alguma preocupação de responsabilidade. E é sobre justamente essa necessidade, essa percepção de possibilidades, de potencial inovador que a inteligência artificial tem, que a gente vai falar. Esse é o tema da nossa conversa e que a Fernanda vai conversar. Eu queria só rapidinho falar do quanto a Ipsos anda estudando inteligência artificial. Já há um pouco mais de um ano, a Ipsos criou a sua própria plataforma, a Ipsos tem uma própria plataforma que utiliza os maiores sistemas, né, de inteligência artificial, de acordo com o seu potencial de uso, e a gente anda estudando muito. A gente vai apresentar aqui algumas maneiras que a gente atua, mas eu convido vocês a nos procurarem se vocês quiserem saber mais do como a Ipsos tem trabalhado, tanto da maneira dos nossos dados que a gente levanta e como a gente tem utilizado o potencial de AI nesses dados e nos estudos com os clientes, mas também em termos de recomendação de como a gente tem visto que as empresas adotem a inteligência artificial, em particular na inovação. Com isso, eu queria chamar a Fernanda Weissenberg, que vai fazer a apresentação de hoje. Obrigado, Fernanda. Bom dia.
Compartilhar aqui. Vou compartilhar. Deixa eu dar. Na minha tela, né? Sim, perfeito. Bom, vamos lá. Então, lidero aqui a área de inovação da Ipsos e eu vou contar um pouquinho como a gente tem trabalhado AI em inovação. Então, já é uma realidade aqui na Ipsos Brasil e a gente já tem metodologias, já estamos desenvolvendo projetos e vou contar um pouquinho nossa jornada aí em AI. A inteligência artificial, ela pode ser usada para o desenvolvimento de novos produtos. Ela pode já estar sendo usada, já é uma realidade. Então, né, a indústria buscando os seus breakthroughs, novos produtos, inovações disruptivas, tem usado já a inteligência artificial. Mas para sermos bem-sucedidos nessa jornada de inovação, temos que considerar os dados que a gente vai usar, né? Os dados que estão sendo usados pela IA. Pela inteligência artificial hoje em dia. Nós, humanos, a gente compra, né? Nós compramos porque somos humanos. Então, a gente tem necessidades básicas, necessidades emocionais, funcionais, e a gente compra porque é humano. Então, os dados mais valiosos que a gente tem são dados humanos, né? A gente tem muita informação disponível nas redes, no ChatGPT, no AI disponível, aberto hoje em dia, mas os dados, é muito importante a gente lembrar em toda a nossa conversa aqui que os dados mais valiosos que existem são os dados humanos. E as experiências dos consumidores, elas têm nuances e são muito complexas, né? Então, quando a gente vai analisar um consumidor, a gente tem que levar em consideração o que ele está esperando, o que ele está sentindo, qual é o ambiente que ele está, qual o estilo de vida que o trouxe até aqui. Então, o contexto é muito importante e as decisões, elas não são decisões lógicas, né? A decisão de comprar ou não comprar uma inovação é uma decisão irracional. Então, conectar com consumidores reais começa ao inovar com eles. Então, tudo que a gente faz aqui em inovação na Ipsos passa por conectar, criar uma real conexão com consumidores, entender todo esse contexto, esse momento de vida, necessidades. E aí, nossa jornada hoje, a gente vai falar um pouquinho, né? Dados são fundamentais, é a base para a inteligência artificial, para tudo que a gente está construindo. E a gente tem dois tipos de inteligência artificial, a generativa, que vai nos ajudar a gerar novas ideias de produtos, conceitos, e a gente tem a inteligência artificial analítica, que vai nos ajudar a avaliar se o que a gente construiu como inovação tem aderência, atende aí uma necessidade do consumidor. E a gente tem dois tipos de inteligência artificial generativa, modelos de produtos prontos, off the shelf, que é o que já tem disponível hoje no mercado, com o ChatGPT, com outras redes, e existem modelos humanizados, que eles trabalham aí com algo a mais além do que já está disponível. Para a analítica, a gente tem modelos baseados em estímulos e modelos humanizados também, né, que vai um pouquinho além, eu vou contar para vocês o que são cada um desses tipos de inteligência artificial em inovação. Então, né, o nosso ponto de partida aqui dados são fundamentais, é a base de tudo que a Ipsos faz e tudo que inteligência artificial precisa para ser construída. A inteligência artificial é tão inteligente quanto os dados fornecidos, né? Então, a gente tem aí conceitos de deep learning, redes neurais, né, algoritmos muito avançados e complexos, mas tudo começa com dados, né? Eles simplesmente vão processar esses dados e tudo, né, todo o input que a gente colocar de dados vai explicar, vai levar a uma boa análise, a um bom output ou não. E é como se a gente comparar com crianças, né? Como fornecer a uma criança diversas oportunidades de aprendizado de qualidade, né? Se a gente estimula a criança, traz conhecimento, traz exemplos para essa criança, ela se torna inteligente. Então, não é diferente com a inteligência artificial. Bons dados vão ser as chaves para desenvolver uma inteligência artificial inteligente. Então, se a gente der bom insumo, trazer dados reais,
tomar muito cuidado com fake news, a inteligência artificial vai se tornar inteligente. Então, os dados utilizados nessa construção de um modelo de inteligência artificial, eles vão treinar a IA para representar cenários que a gente busca prever. Então, né, o input que a gente colocar lá, ele que vai fazer esse treinamento da IA para ela conseguir prever, criar cenários futuros para a gente. Dados que não são representativos, eles podem criar algumas lacunas. Então, a gente tem aqui um exemplo de um carro de aplicativos autônomo, que atingiu um pedestre que estava atravessando fora da faixa de pedestres, porque ele foi treinado que ele deveria tomar cuidado com pedestres que estavam atravessando na faixa. Então, sempre os parâmetros, o que a gente colocar de input vai realmente trazer esse output. Então, aqui a gente teve um acidente por, né, não prever esse cenário. Também é importante pensar sobre o tempo. Os dados que a gente está usando hoje, né, para treinar uma IA, será que ele vai conseguir prever o que vai acontecer amanhã? Então, de novo, né, a gente trazer tendências, trazer novos cenários, né, o que a gente vai alimentar a IA vai ser o output. Então, a qualidade que a gente vai ter de um conceito, uma ideia, está muito relacionado a como a gente está alimentando. Então, né, o que funciona hoje talvez não funcione amanhã, e esse é um ponto bem importante aí quando a gente está falando de inovação. De novo, dados. O processo de inovação, ele pode utilizar ambas as formas de IA, de inteligência artificial, como eu falei. A generativa, então aqui um exemplo, uma nova bebida que melhora a sua memória. Então ela foi criada a partir de conhecimentos que a gente tinha prévios, gerou uma ideia, a gente pediu para gerar uma ideia e ele gerou a ideia de uma bebida que vai melhorar a memória. E a analítica, ela vai conseguir dizer para a gente se essa ideia é forte, fraca ou média, né, com base em treinamento que a gente deu para essa IA analítica. A gente tem um frame muito simples para distinguir bons dados de maus em qualquer modelo de IA relevante. Então, essa ideia, esse conceito que a gente está criando a partir da IA, ele é relevante para a sua categoria específica, produto ou serviço? Ele é representativo? Ele vai representar as pessoas que usam esse serviço, seu target core? Ele é timeless, né? Ele é inalterado pela passagem do tempo? Ele é sempre verdadeiro, válido e aplicável? Ou, né, ele pode sofrer mudanças rapidamente e se tornar obsoleto? Então, são 3 conceitos básicos que a gente olha para entender realmente se essa inteligência artificial está sendo efetiva no que a gente busca criar melhores inovações. Então, falando da IA generativa, a gente tem os produtos prontos, né? O off-the-shelf, que é o que já está disponível para todo mundo usar, que já está sendo amplamente usado, todo mundo se arriscando e mergulhando aí no off-the-shelf. É fácil e simples usar a IA generativa off-the-shelf. Então, a gente pergunta aí para o ChatGPT e pede para ele criar ideias, nos ajuda a melhorar textos. Então, é uma ferramenta bem intuitiva que pode nos ajudar e ser muito útil para o desenvolvimento de novos produtos. Porém, o ChatGPT é importante lembrar que ele usa dados de 2005 até 2021 e são dados abertos na internet, enciclopédias, Wikipédia. Então, sim, ele pode ser um aliado em trazer repertório, conteúdo, nos ajudar com criatividade, é muito positivo. Porém, a gente fez um teste, né, usando mecanismos off-the-shelf, né, produtos mais prontos, para criar algumas ideias de spray nasal. E aí, quando a gente lê aqui os sprays, as 2 alternativas que ele trouxe uma ideia muito dura, muito mecânica, né? Parece que não tem uma emoção, um insight humano real aqui por trás. Então, por exemplo, no segundo exemplo, um spray nasal que é especificamente projetado para pessoas que têm pele sensível. Este spray nasal seria feito com ingredientes suaves, que são menos propensos a causar irritações ou reações alérgicas. Aqui, ele conectou com pele sensível, né? Muito provavelmente porque, quando a gente fala de alergia, spray para alergia é muito conectado à pele, no dicionário do ChatGPT. Essas palavras andam muito junto e o ChatGPT foi treinado para trazer esses conceitos juntos. Então, ele trouxe um conceito aqui que não necessariamente faça sentido para a categoria, e mais mecânico e muito funcional. Então, aqui ele não foi relevante, os dados não eram tão específicos para uma categoria que a gente buscava. Ele não é tão representativo do universo offline, porque ele busca tudo que você tem de dados na internet, mas, né, a gente tem pessoas não tão conectadas, tem comportamentos, tem categorias que estão ainda mais distantes do online, né, que a gente também precisa monitorar esses outros momentos de necessidades humanas. E dados podem ser considerados antigos, né? Então, a gente tem aí uma base histórica, né,
até 2021, e a gente sabe que pós-pandemia, muitas atitudes e comportamentos, especialmente relacionados à saúde e bem-estar, se alteraram nesse cenário pós-pandemia. Bom, falando então de modelos humanizados, como que a gente trabalha para humanizar? A gente pode usar toda a base de conhecimento que a gente tem dos nossos clientes, né, para criar uma inteligência artificial e ajudar a gerar ideias, sites de internet, associando isso a sites de internet, a enciclopédias, Wikipedia, mas a gente usa pesquisa. A gente faz uma pesquisa muito simples, usando fotos com necessidades humanas, para a gente levantar as necessidades não atendidas naquela categoria em específico. E com isso, combinando, né, essa inteligência que já existe, com conhecimentos específicos da categoria, com esse levantamento de necessidades, a gente chega a ideias muito mais consumer friendly, né? Estão muito mais na linguagem do consumidor, ela traz benefícios desejados, traz uma linguagem muito mais emocional, conecta muito mais com o que o consumidor busca. Então, aqui a gente tem 2 exemplos daquele mesmo conceito de spray nasal escritos aí, combinando a inteligência artificial com a humanização. E aí, mais importante, né, comparado em nossas validações, comparado conceitos construídos a partir da inteligência artificial mais a humanização, a gente consegue um potencial de trial 9% maior do que conceitos simplesmente construídos a partir de um chat GPT, de um grande volume de dados, né? Então, aqui a gente já vê na prática quão é importante trazer essa humanização. Né, o conceito que a gente construiu foi relevante, ele foi representativo de um target mais específico e ele conseguiu capturar dados frescos, necessidades não atendidas e válidas aí pelo menos por 1 ano. Bom, falando então da nossa inteligência analítica, a gente também tem modelos baseados em estímulos para a gente analisar se determinado conceito tem aderência, né? Então, esses modelos mais amplos, como que a gente treina a inteligência artificial? Por exemplo, em e-mails, isso é spam ou isso não é spam? Né? Então, o modelo lá dos e-mails, do Gmail, do Outlook, foram treinados para entender se aquele tipo de e-mail é spam ou não é spam. Então, ele já consegue direcionar a partir desse modelo preditivo criado. Um câncer, né? A medicina já está usando muito inteligência artificial para detectar se um tumor é maligno ou benigno. Então, com fotos, ele consegue trazer esse diagnóstico, né? Aprendendo com muitas fotos e muitos estímulos. A gente, aqui na Ipsos, buscou fazer a mesma coisa com conceitos, aprendendo tudo que funciona para determinados conceitos, né, de produtos, de inovação ou de serviço, e entender se ele é um conceito bem sucedido ou mal sucedido, quando a gente testou, olhando toda a nossa base histórica, e com isso prever o sucesso de futuros conceitos que tragam elementos parecidos, frases, né? Então a gente aprendeu com o passado para construir o sucesso, o futuro de uma inovação. No entanto, esses modelos eles apresentam uma baixa precisão e uma superestimação, 65%. Então, ele não é tão preciso quanto a gente gostaria. Então, a Ipsos seguiu estudando para a gente criar um modelo humanizado, né? Aqui seria um modelo simplesmente de off-the-shelf, de prateleira, e a gente buscou, né, entender aí esse consumidor tão complexo nas suas escolhas. Né, o mundo mudou muito rapidamente, a gente tem guerra, conflito, pandemia, consumidor muito preocupado com bem-estar e saúde. Então, os conceitos rapidamente eles podem se tornar obsoletos, então aprender com o passado para construir o futuro, a gente não acredita que é o caminho. Né, aqui a gente traz uns exemplos, sabonete no passado, flutuando na banheira, fazia super sentido, né? Então, o sabonete em barra, ele tinha esse benefício, além do banho, ele era um sabonete que você conseguia achar na banheira. Hoje em dia, um sabonete, né, tem que trazer uma praticidade, uma experiência de aromaterapia. Então, a gente vê aí uma evolução grande do que se espera de um sabonete. Cozinhar, o ato de cozinhar. Antigamente, a gente buscava a aderência da panela, chama, né? Então, cozinhar era algo muito funcional. E com essa mudança pós-pandemia, a gente tem um ato aí muito mais... as pessoas começaram a gostar, ter o prazer de cozinhar e também buscar funções, rapidez, saudabilidade. Então, com uma air fryer, aí o boom das air fryers durante a pandemia mostram essa evolução de necessidade. Então, conceitos antigos, eles não vão funcionar, eles não vão ser relevantes, né? Porque conceitos não são as necessidades dos consumidores, eles escrevem naquele momento. Eles podem não ser representativos do que o consumidor vai ver de fato no mercado,
e eles podem refletir o passado, não o futuro. E aí, o que a gente fez para humanizar o nosso modelo? Reações humanas são imediatas, são a melhor forma de aproximar a realidade dos consumidores à inteligência artificial. Então, quando a gente mostra um aplicativo, um novo serviço aí de exames, de check-up para o consumidor, a gente pegando as primeiras reações espontâneas, né, aí dele, muito rápidas, então ele traz aí indignação, desconfiança ou, né, preciso de mais informações. Então, essas primeiras reações espontâneas vão ser a forma da gente capturar essas necessidades, né, se realmente uma ideia está entregando ou não o que o consumidor busca e vai ter aderência no mercado. Isso é universal, em qualquer país é muito semelhante esse tipo de atitude, né? Então, como você reage a uma inovação, você vai ficar no seu status quo, que você tem hoje, ou realmente aquilo é capaz de gerar uma reação que você mude e saia do seu hábito de hoje. Então, essas reações elas vão ajudar a capturar se a inovação atende às necessidades funcionais e emocionais, elas vão representar um target específico, que a gente está perguntando para um target específico naquele universo de produtos, e elas são atemporais, né? Uma primeira reação que você tem a uma inovação, ela não muda com o tempo. E aí, com isso, então, a gente treinou o nosso modelo, a gente vem desenvolvendo testes de conceito de inovações, entendendo se a pessoa ficaria com o produto atualmente utilizado ou com o novo produto, e a gente pergunta, hoje em dia já é uma realidade com milhares de conceitos testados, qual é o sentimento que ela tem em relação àquela inovação, qual é a reação, uma primeira reação. Então, a gente aprendeu com o passado, com toda a nossa base, a gente alimentou nossa inteligência artificial com essas primeiras reações, e a gente entende o que funciona ou o que não funciona para um determinado conceito, para prever se ele vai escolher, se ele vai sair do seu status quo ou ele vai para o novo produto. E com isso a gente consegue melhorar o nosso modelo de AI para 80% de precisão. Então a gente consegue simplesmente fazendo perguntas abertas sobre primeiras reações a inovações, né, treinando o nosso modelo a partir da base histórica, entender realmente se essas reações vão gerar engajamento, que a pessoa saia do produto atual e migre aí para essa inovação. Né? Então, isso vai nos ajudar a ter velocidade, eficiência em custo, então a gente consegue testar muito mais inovações de uma forma muito rápida com esse mecanismo e um trial rate maior para a gente investir e fazer um deep dive nas melhores inovações. Então, a gente vai investir em desenvolver um produto, né, vai nos aprofundar em entender realmente as inovações que têm o maior fit. Então, nos ajuda muito com o screening inicial aí de inovação. E aí, só para finalizar, IA pode ser aplicável em diferentes momentos do ciclo de inovação. Então, testando um produto, uma tecnologia nova que vocês tenham, a gente pode ajudar a gerar um posicionamento com base nas percepções, com base em verbatins que o consumidor traz sobre aquele experiência de produto, a gente pode criar um conceito, breakthrough, e realmente entregar, traduzir o que o consumidor sentiu com aquele produto, com aquela experiência tão diferente. Então, ajudar vocês com estratégias de como que eu vou posicionar essa inovação no mercado. Ou construir embalagens, a partir de uma experiência sensorial com o produto, do líquido, como que eu vou construir essas embalagens, né? O que essa embalagem deveria ter? Então, a gente consegue ajudar não só no desenvolvimento de ideias, avaliação de ideias, mas também a construir todo um mix de inovação a partir de experiência de produto. Então, só para finalizar, lembrando, né, para uma IA funcionar, ela tem que ser relevante, representativa e timeless, né? Ela tem que funcionar ao longo do tempo, né? Ela tem que ser alimentada com dados humanizados, então, além de pesquisas, relatórios, resenhas, fazer pesquisa mesmo sobre aquele momento, sobre aquela categoria. E dados humanizados nos trarão para um consumidor muito mais real, a realidade dos consumidores. Então, a gente consegue construir inovações junto com os consumidores. Então, a IA vai ser uma aliada nesse processo de construção de inovação, desde que a gente alimente com necessidades de consumidores reais. Obrigada. Eu vou passar agora para a Melina. Ela vai liderar a mesa de discussão aí com o Jorge e com a Daniela. Obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Depois a gente deixa aí os nossos contatos com vocês. Mel, a gente não escuta você.
Agora me escutam? Sim. Beleza, obrigada, Fê, muito bom. Bom dia a todos. Eu sou a Melina, então líder da Ipsos UU, a área de pesquisas Qualic da Ipsos. Um super prazer liderar esse painel de discussão sobre um tema tão importante, né, e cada vez mais presente aí no nosso dia a dia, né, principalmente para quem trabalha com dados, com pesquisa, com inteligência. E, na verdade, é uma honra, né, ter dois convidados aqui que eu admiro muitíssimo, né, para discutir com a gente sobre esse tema. Então, eu os convido também a abrir a câmera, né, a Daniela Rita e o Jorge Codja. Perfeito, muito bom. Jorge, Dani, bem-vindos novamente. Obrigada por terem aceitado o nosso convite, participar aqui conosco. Claro, além da Fê, né, que acabou de fazer a apresentação para a gente. E eu convido a todos também a participar da discussão, mandando as perguntas aqui para o chat, a gente encaixa aqui no nosso roteirinho. Tá bom? Então, para começar, eu queria convidar, então, nossos experts a se apresentarem brevemente. Boa. Girls first. Bom, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui, meninas, falando sobre um assunto super relevante, né, para o nosso mercado. Meu nome é Daniela Rita, eu sou a lead de Insights da área de Consumer Healthcare da Sanofi, né? Então, quando a gente fala de Consumer Healthcare, estamos falando de produtos, medicamentos sem necessidade de prescrição médica. Então, aqueles que a gente pode falar, entender e estar sempre mais próximo do consumidor. Perfeito, obrigada, Dani. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jorge Codja. Eu trabalho na área de Consumer Insights e Market Insights há bastante tempo e já tive passagens aqui na própria Ipsos, na L'Oréal, TNS, Diageo, e esse assunto de... Bom, e muito obrigado para a Ipsos pelo convite, adorei essa discussão, porque esse tema eu acho que interessa a todo mundo e eu acho que está todo mundo ainda meio descobrindo, né? Os caminhos e como lidar com essa questão. Então, adorei o convite e a discussão que vocês estão promovendo. Parabéns. Legal, obrigada, Jorge, um prazer novamente. E eu queria começar justamente trazendo isso para o papo, né? Então, assim, como vocês veem que as empresas têm lidado, né, com o tema da inteligência artificial? Ainda é um conceito, já está sendo discutido, é uma realidade? Como que vocês enxergam isso no momento? Olha, falando pela minha experiência, eu acho que a gente passou por um momento de conceito, né, há um tempo atrás, e agora a gente já está vendo realmente a aplicação disso no dia a dia, né? Eu acho que tem um período super de aprendizado para todos nós, né? E aí, quando eu falo realmente do meu mercado, estamos falando do mercado farmacêutico, né, que é um mercado muito mais regulado, né? Um mercado que a gente tem muito mais tempo para colocar uma inovação no mercado. Então, a gente está muito empolgado, vendo muitas oportunidades, né, principalmente para as nossas cadeiras de insights, né, do como que as inteligências artificiais podem ajudar a gente a não ser só mais eficientes, né, mas também mais em ponto de análise, né, o quanto a gente consegue ir mais longe, né, o quanto a gente consegue trazer mais tendências, insights, mas ainda é um momento, pelo menos aqui para a gente, de aprendizado, né? Estamos usando em algumas situações, estamos aprendendo como ela pode nos ajudar nas demais, mas com bastante potencial. Uhum. Eu concordo bastante, Dani. Eu acho que é mais ou menos por aí também que eu vejo a realidade hoje. Eu acho que o momento atual de inteligência artificial, gente, eu acho que ele me lembra muito o início quando a gente começou a falar de inteligência a partir de social listening, né? Todo mundo sabia que aquilo era muito importante, né? Todo mundo sabia que precisava estar envolvido naquele assunto, mas não sabia muito o que fazer com a informação, e nem como fazer, nem o que fazer, né? E eu acho que a gente está num momento muito parecido com a questão de inteligência artificial. Todo mundo está entrando nessa discussão com muita voracidade, com muita vontade, né? Mas ainda tentando descobrir como fazer e o que fazer, com essa intuição de que é importantíssimo e que vai nos ajudar bastante, né? Então, assim, o que eu vejo hoje e o que eu recomendo sempre é assim, mesmo não sabendo bem o que fazer, não deixe esse assunto passar. É muito importante estar envolvido, estudar, estar aqui, por exemplo, num webinar como esse, discutindo, né? Porque eu acho que a primeira coisa é não se sentir
não se sentir mal ou refém da situação por não saber o que fazer, né? E nem como fazer, porque está todo mundo mais ou menos nesse mesmo barco, né? Mesmo quando eu olho para países mais desenvolvidos e para pares meus de países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra, está todo mundo ainda tateando, tá? Não é o Brasil que está atrás ou à frente, tá? Então, eu acho que a gente precisa, primeira coisa, se sentir muito à vontade em não saber, em estar aprendendo, né? Reconhecer que é o momento ainda de explorar mesmo a situação, mas não fugir da discussão, porque, sem dúvida nenhuma, é fundamental estar dentro desse circuito aí. Eu acho esse ponto, né, Jorge, que você traz sobre o Brasil não estar atrás, eu acho que isso é muito verdade. E a gente vê que muitas vezes, né, no mundo digital, né, que é um mundo muito próximo da inteligência artificial, o Brasil muitas vezes está até à frente, né? A gente é muito, né, com vontade de fazer, de conhecer, né? Surge uma ferramenta nova, a gente já tem milhares de brasileiros inscritos e participando e fazendo. Então, eu acho que a gente tem um mercado muito fértil aqui no nosso país, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente pode até estar até à frente em muitas coisas. Então, isso é muito legal também da gente, como você falou, né? Tá dentro, tá aprendendo, tá fazendo piloto, né? Como até o Marcos mostrou muito ali naquela pesquisa logo na abertura dele, né? O Brasil está ali vendo isso com olhos muito positivos, né? Os brasileiros, né? Os países emergentes como um todo. Então, acho que é exatamente o que você falou, assim, a gente dá um pouquinho de medo, né? Porque a gente estava acostumado há alguns anos a ver filmes aí, né? Muito futuristas, em que não necessariamente as coisas dão muito certo, mas eu acho que a gente tem, né? O nosso povo, né? Os nossos consumidores, eles estão muito ávidos a isso e é muito positivo. Eu acho, Dani, assim, eu acho que é sempre bom lembrar para todo mundo, assim, o brasileiro é muito aberto à inovação. A gente abraça a inovação muito rápido, né? Muito mais rápido do que diversos outros países. Se você compara o Brasil com a Europa, por exemplo, com a Ásia, determinadas partes da Ásia, obviamente, o brasileiro é muito ávido por inovação. A gente é um país jovem, é um país muito aberto, né? Então, assim, a gente abraça a inovação. Então, assim, normalmente a gente não está atrás em termos de desenvolvimento. Agora, a gente pode ir falando, Mê? Ou vocês têm perguntas? Pode. Vamos falando, a gente vai emendando aqui com os tópicos. Pode seguir. Tá bom. O que eu acho, gente, é assim, a primeira coisa que me vem à cabeça nesse tema de inteligência artificial é a importância da gente definir qual é o problema que a gente quer resolver com inteligência artificial, né? Então, tudo volta àquela questão básica que é assim, qual é o problema, afinal de contas, né? Porque tecnologia, a gente avaliar se a tecnologia é boa ou não, é útil ou não, a gente só consegue fazer isso voltando na questão primordial, que é, bom, qual é o problema que a gente tem a resolver, né? E eu acho que quando a gente fala da nossa área de pesquisa, a gente continua com dois grandes problemas, entre aspas, ou oportunidades para endereçar. Primeira é a velocidade, né? Então, assim, sabemos que velocidade hoje na indústria é fundamental. Então, a rapidez com que a gente consegue responder uma pergunta de um cliente é o que define a qualidade do nosso trabalho em muitas circunstâncias. E o segundo problema que eu acho que a gente tem é de volume, né? Então, assim, nós temos muita informação nas empresas e a gente tem uma dificuldade, né, Dani, histórica de organizar e de puxar dados, de organizar essas informações para uso, né? Então, quando eu olho inteligência artificial, as duas primeiras coisas que me vêm à cabeça é como é que a gente vai usar isso para aumentar a velocidade de resposta. E quando eu falo de aumentar, gente, hoje eu estou falando assim de horas, não estou mais falando de dias nem de meses, né? E como é que a inteligência artificial vai nos ajudar a fazer, por exemplo, um desk research em minutos, por exemplo. Essa é a necessidade fundamental da indústria hoje. Dani, você concorda? Você adicionaria alguma coisa?
100%, Jorge. Eu acho que a gente fala muito, né, de pesquisas agile, né? Esse virou uma expressão, né, super procurada, falada dentro das empresas. E eu acho que esse é o maior ponto que a inteligência artificial pode ajudar a gente, né? Até porque a gente vive num mundo em que muitas vezes um meme subiu no Instagram, no TikTok, e a gente precisa naquele momento entender quais são as interações, o engajamento e como que a gente como marca pode se posicionar, né? Então acho que eu vejo a inteligência artificial hoje, né, não só dentro da Sanofi, mas como profissional de insights mesmo, né, como o principal ponto é isso, né, como a gente ser ágil, né, em conseguir responder a esse cenário que todos vivemos, que o consumidor está inserido, em que tudo é muito rápido, né? Eu concordo 100% com a parte também de desk research, eu acho que a quantidade de informações que a gente lida no dia a dia é muito difícil para os times absorverem e para colocarem isso realmente em prática no dia a dia, então esse é um dos maiores desafios que a gente tem, né? Como ser relevante, né? E como realmente trazer aquele insight que se destaca versus todo o mar de informação que a gente tem. Então, eu também enxergo essa organização, essa capacidade que a inteligência artificial tem de aprender com o que já foi feito, né? Que a Fê mostrou muito bem ali na parte dela, né? Então, e eu acho que tem um terceiro ponto ainda, que é super importante, que é como a gente consegue ser mais smart com custos, né? A gente sabe, né, a pressão grande que a gente tem dentro das empresas, né, de fazer as coisas de forma mais smart mesmo, né? Preciso ficar fazendo uma pesquisa de 2 meses que vai me custar, né, centenas de milhares de reais, ou às vezes eu consigo fazer de uma forma mais rápida, mais barata, né, e consigo fazer mais vezes e dessa forma entrar em contato em mais situações com o meu consumidor, o quanto isso pode ser mais rico, né? Então acho que esses 3 pilares para mim é onde eu vejo a inteligência artificial conseguindo ajudar muito na nossa área. Perfeito, gente. Não, e acho que está muito em linha com o que a gente tem praticado já aqui na Ipsos, né, Fê? Estão falando até um pouquinho aqui de quali, é muito isso, assim, acho que essa sistematização de dados, essa primeira peneirada, né? Então a gente já tem modelos aqui de curadoria, né? Já respondendo também uma das perguntas que surgiu e queria ouvir da Fê também, né? Então pensando em inovação, né? Quais os maiores desafios pensando nesse contexto, né? Com a inteligência artificial nos ajudando aí e também uma pergunta que surgiu aqui. Existem melhores práticas? Então, funciona melhor para alguma coisa? A gente já aprendeu que não funciona para outra? Como que você vê, Fê? Eu acho que os desafios são, por enquanto, eu falaria que implementação. Ainda existe um grande receio no mercado, né? O que a inteligência ela vai substituir o meu trabalho como insights, como pesquisador, né? Até onde a inteligência artificial pode ir. Então, tem esse questionamento e receio. Eu sinto que ainda tem esse receio no mercado, né? Apesar da gente ser positivo, aberto, existe. E a questão também em relação a fake news, a integridade do dado que a gente está usando, e também de sigilo, né? Tem muita informação que é sigilosa do cliente, então como que a gente vai lidar com divulgar essa informação estar aberta? Então, trabalhar com AI, mas AI em silos para clientes, então fechadas para clientes, né? A gente tem que, aqui na Ipsos, como guardião de muito conhecimento e informação de muitos clientes, a gente trabalha aí realmente de uma forma muito segmentada por clientes. Então, existe esse cuidado e existe essa preocupação que ela é legítima, né? Vou abrir todo o meu conhecimento histórico como Sanofi para o mercado? Não é esse o caminho. Então, é uma preocupação e um cuidado que a gente está tendo. Então, como desafios, eu vejo mais esses 3 pontos. Se vocês têm mais algum ponto que vocês veem, Dani e Jorge? Olha, Fê, eu concordo com você. Eu acho assim, o que eu tenho percebido e pegando a maneira como você estruturou a inteligência artificial, que eu acho que é muito bacana, que é assim, entre a generativa e a analítica. Eu acho que hoje o uso da inteligência artificial generativa, ela já está ajudando bastante, por exemplo, criação de ideias, né? Então, você colocar lá, putz, eu tô analisando um produto para pele, um snack novo, e eu gostaria de saber, me ajuda a pensar em ingredientes, em inovações que poderiam vir daí. Isso hoje já é fácil fazer, e principalmente quando você pega uma galera mais jovem nas empresas, eles já estão muito habituados a pegar um chat GPT, colocar lá e surgir com algumas ideias e já dar um start mais rápido na geração de ideias.
né? Outra área que eu acho que já funciona relativamente bem é quando a gente usa a inteligência artificial para acelerar a preparação de processos, né? Então, hoje a gente sabe que você pode entrar lá no chat GPT e falar assim, faz para mim um questionário de satisfação e ele vai fazer para você, né? Ele vai te dar pelo menos as principais perguntas e você vai conseguir, de uma maneira humanizada, entrar lá, fazer os ajustes necessários e sair com um questionário em questão de minutos, né? Então, agilizando o processo. Na parte analítica, eu acho que a gente ainda está muito tateando, né? Então, assim, como você falou, eu acho que a inteligência artificial ainda tem que se desenvolver bastante no sentido de ajudar a gente na análise. Ainda bem que ela não está tão avançada, porque aí eu acho que é onde a gente entra, né? Ainda onde a gente é relevante para o mercado, né? Que é no momento de colocar o toque humano de estratégia, de sensibilidade em relação ao mundo, que a inteligência artificial ainda não consegue, né? E eu sempre gosto de falar ainda, porque a gente não sabe onde esse negócio vai parar. É possível que ela, daqui a pouco, esteja disputando com a gente analiticamente também, né? Então, resumidamente, eu acho que na geração de ideias hoje, eu acho que já a coisa está andando relativamente rápido. Na agilidade de execução, né, de pesquisa, também já ajuda. Na parte analítica, eu acho que a gente ainda está muito no test and learn. Perfeito. E aí, pegando esse gancho, Jorge, queria ouvir também a Dani, né, sobre o humano, né? Como que fica o humano nisso tudo? E acho que o recorte que eu queria dar é muito assim, e os humanos, né, que são responsáveis aí por entender comportamentos e levá-los, né, para levar esse aprendizado para dentro das empresas, né? Como que a postura, né, do novo líder de insights, de CMI, dentro desse novo contexto, né, para trazer isso para a realidade, né? Como que vocês entendem isso? Assim, eu acho que esse ponto do Jorge é muito bom, né? No sentido de, puxa, a gente já sabe que hoje ele vai muito bem em acelerar tarefas que são menos, dependem menos da nossa análise, do nosso humano, do que está por trás ali, né? Então, a gente pode acelerar processos tirando da frente coisas que não dependem do humano, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Eu vejo hoje a inteligência artificial como uma parceria, né? Uma parceria que a gente pode elevar, que a gente pode fazer ser ainda mais eficiente para a gente, mas principalmente quando a gente fala de insights, né, gente? Trabalhar numa empresa global, né, como é o caso da Sanofi, a gente vê que muitas vezes vamos, né, fazer tudo para todos os países de uma forma mais, né, entre todos parecido, e não dá, né, gente? Você tem uma questão de cultura, você tem uma questão de wording, de palavreado, de percepções, de sentimentos, né, que é uma situação ainda que a gente não consegue nem muitas vezes, né, deixar as coisas 100% globais por conta disso, né, e que é mais difícil mesmo de uma inteligência trazer, né, todo esse feeling por trás. É claro que a gente não pode falar que isso nunca vai acontecer, porque as tecnologias estão sim evoluindo, né, mas eu acho que a gente vai ter sempre o nosso papel de como isso se traduz para o humano, né, como isso se traduz para a minha realidade, para a realidade dos meus consumidores, né, e eu acho que tem essa coisa, né, muito da inovação também é olhar para frente, né, é tentar entender para onde isso vai, né. É claro que a gente aprende muito com o passado, e o passado muitas vezes, ele não se repete, mas ele rima, né, com o futuro. Então a gente, claro, aprende, né, mas eu acho que tem muito disso também da inteligência artificial ainda ser muito dependente do que já aconteceu, né, e a gente ter muito mais no nosso feeling, para onde a gente entende que as coisas estão indo, né. Então eu enxergo muito isso hoje, né, eu acho que é uma ferramenta que a gente pode e deve usar para deixar o nosso trabalho mais eficiente, mas que no fim do dia quem vai direcionar realmente para o lado de o que faz sentido para essas pessoas, né, porque no fim do dia é tudo sobre pessoas, né, somos nós, né, somos profissionais de insights mesmo. Perfeito, Dani, acho que dá link perfeito para o meu fechamento aqui, e aí queria ouvir também o ponto que eu trouxe bastante sobre a importância de ter dados frescos do consumidor alimentando isso, né? Porque o que você tem disponível na internet, talvez com essa rapidez do mundo atual, as coisas mudam muito rápido. Então, você ter sempre dados frescos, um olhar específico para aquela categoria, os needs humanos, é fundamental aí para a gente ter uma inteligência artificial realmente que funcione, não, né, sair gerando ideias que não se conectam, não tem nada a ver com a realidade do consumidor.
Então, acho que a questão de dados frescos, né, combinar o que a gente sabe fazer melhor em insights, que é buscar aprender com o consumidor, com essa robustez de informação e otimização que a ferramenta pode trazer, né? Eficácia, eficiência, mas sempre a gente com o papel de alimentar e trazer esse conhecimento em tendências, em learnings, né, needs humanos, né? A gente como profissional de insights, CMI, a gente tem esse papel ainda de alimentar a inteligência com isso. Conduzir, né, Fê? Perfeito, perfeito. Gente, só temos 4 minutinhos aqui para não estourar. Eu queria ouvir vocês aqui, cada um, sobre o que vocês esperam, né, do futuro, né, do entendimento do consumidor nessa nova realidade, para a gente fechar. Dani, se você quiser começar, que eu sei que você tem que sair 10 em ponto. Legal, pessoal. Eu acho que eu espero isso. Eu espero que a tecnologia vai continuar evoluindo, ela vai continuar trazendo, né, mais oportunidades para a gente deixar o nosso trabalho ainda mais relevante, né? Eu acho que é isso que um pouco que eu espero, assim, eu acho que no futuro a gente vai conseguir realmente focar o nosso trabalho em trazer essa relevância maior, né? Agilizando as partes que hoje a gente acaba fazendo e que a inteligência artificial pode fazer pela gente, e talvez trazer mais profundidade, né? Eu acho que também chegar em alguns lugares em que hoje a gente às vezes não consegue chegar, né? Então acho que eu vejo muito isso, eu vejo como uma parceria que a gente pode se beneficiar muito dela. Perfeito, obrigada. Jorge, para você. Eu vou muito na linha da Dani. Primeira coisa, gente, eu acho que a inteligência artificial pode ser um marco para revolucionar a nossa indústria, né? Para realmente trazer a nossa indústria de pesquisa para um patamar completamente diferente. Por que eu acho isso, né? E falando agora como cliente mesmo. A gente sabe que uma das questões que a gente tem em pesquisa, historicamente, é a questão do tempo que a parte de planejamento, de execução da pesquisa, de data crunching, toma do nosso dia a dia, e a nossa velha reclamação de não temos tempo para análise. A análise fica sempre para aqueles últimos 10 minutos. Então, essa é uma queixa histórica que a gente tem. Quando eu olho a inteligência artificial, eu vejo que ela é a grande oportunidade da gente resolver de uma vez por todas esse problema, né? De reduzir muito o tamanho, o tempo de planejamento, execução e data crunching, e aumentar bastante o tempo de análise para nós, que é o que a Dani estava falando de alguma maneira, né? Então, eu acho que, assim, primeira coisa, eu espero realmente, assim, meu pedido para as agências de pesquisa, para todo mundo, vamos realmente usar esse momento para a gente revolucionar a nossa profissão, né, e encarar isso de uma maneira muito positiva. Eu acho que, assim, se a gente perder essa janela de oportunidade, não sei quando é que vai ter uma outra, né? É tão importante, tão bom, né? Ela é capaz de resolver questões de tempo, ela é capaz de resolver questões até de rentabilidade das empresas de pesquisa, né? Então, acho que isso é um momento muito único para todo mundo. Então, essa é a primeira coisa que eu espero. Segundo, eu acho que é muito importante a gente colocar ética, né? Então, assim, usar AI com muita ética, né? Então, assim, eu posso amanhã depois, sei lá, entrar num chat GPT e perguntar como é que eu faço para roubar um banco? Ele hoje não me responde. Isso. Não sei se vocês já tentaram, faz essa brincadeira que vocês vão ver. Ele não responde, ele fala isso, eu não posso responder, né? Mas ninguém sabe para onde vai essa história, né? Então, eu acho que é muito importante, nós que estamos tão à frente dessa questão, a gente também cuidar bastante dessa questão ética, né? Como é que a gente vai usar isso de uma maneira ética, de uma maneira saudável, positiva? Porque, afinal de contas, se a gente parar para pensar, a inteligência artificial, para existir, ela precisa de um ser humano que vai lá e ligue a máquina. Então, a gente também pode ir lá e desligar a máquina no momento certo, tá? Então, assim, eu acho que a gente precisa, como profissionais, ficar muito atentos qual é o momento de parar, né? De que a coisa está indo muito longe ou está indo para o lugar errado, né? Então, acho que essas são as minhas duas grandes expectativas. Perfeito, Jorge. O humano ainda é o crivo, né? É sobre isso, né? Tem uma frase para fechar. A inteligência artificial não vai substituir o ser humano, mas quem entende de inteligência artificial vai substituir quem não entende. Então, acho que esse é um recado aqui, né, para a gente, como profissionais, nos desafiarmos e seguirmos aí aprendendo. Não é a nossa zona de conforto, não é tão tangível até onde a gente pode chegar, mas é um momento da gente se desafiar e fazer acontecer.
Perfeito. Participemos da revolução, né? Que tem muitas coisas benéficas para todos nós. Gente, chegamos no nosso tempo aqui. Agradeço de novo imensamente a participação. Acho que saímos todos inspirados aqui depois dessa manhã. Acho que temos um recorde de perguntas aqui no chat. Não deu tempo de trazer todas para a discussão. A gente retorna para vocês no particular. E é isso. Do meu lado aqui, em nome da Ipsos, agradeço muito vocês e seguimos em contato aí. Tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Um prazer. Obrigada, pessoal. Prazer. Tchau.